Dia 25 minutos. Você está ouvindo Cidade Urgente com Ademir Silva. Ademir Silva, a sua voz no Cidade Urgente está de volta. Já estou de volta, sim, conversando aqui com o Padre Luciano, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, do Projeto Fulgêncio. E também está acompanhado aqui de Neto Gaia, do portal Neto Gaia, que está transmitindo ao vivo. E depois dessa entrevista, haverá os cortes, né, que Neto sempre ele faz o trabalho, e depois ele tem os cortes que ele espalha em todas as redes sociais. É recebido em todo o Brasil e no mundo, e é bem aplaudido e bem seguido. Nosso amigo Neto Gaia, do portal Neto Gaia, acaba lá do Pajeú, lá das bandas da Serra Talhada, terra do Chachado. O padre, na hora que o senhor estava conversando aqui, chegaram aqui a 3 perguntas. Eu vou começar com o assunto que o senhor estava terminando, sobre a questão política. Quem manda a pergunta é Zé Neto. Eu vou até passar aqui para o senhor, se o senhor quiser. Não, tranquilo. Zé Neto. Ele pergunta o seguinte: como é que Padre Luciano vê a igreja envolvida com política? Aí ele dá exemplo. A exemplo de Santa Maria da Boa Vista, teve um padre que foi candidato a vice-prefeito. Ele está se referindo a padre Isidore. E outros padres que deixaram a batina para se candidatar, a exemplo do senador que foi Mansueto de Lavor. Ele está perguntando como é que o senhor vê a igreja envolvida com política. O senhor vê a igreja envolvida com política, padre? Veja só, eu não vejo a igreja envolvida com política. Eu vejo membros da igreja que às vezes tomam uma posição particular para se envolver na política. Por exemplo, eu sou político, mas não sou politiqueiro nem partidarista. Eu sou apartidário. É como que se perguntasse o seguinte assim: se lá no passado algum padre manifestou a vontade de se candidatar, ali foi ele. Não foi a igreja que mandou. A igreja nos orienta, deixa livre, livre-arbítrio, ela não nos prende, mas deixa livre. Quando a gente quer, vá, meu irmão. Mas o bom da igreja é o seguinte: vai, mas toma a decisão. E fica lá. Se a igreja, como é mãe, e o camarada se arrepende, vem como filho pródigo. Então é o seguinte, e às vezes tem colegas padres que se candidatam, aí eu vou dizer por quê. Porque também, tamanhas injustiças sociais, muitos padres dizem: eu quero ajudar o povo. Ajudar o povo, não é por interesse particular, entendeu? Eu sempre digo que eu procuro sempre tentar separar o joio do trigo, entendeu? O joio do trigo. Se fosse assim, a gente poderia também, como uma vez disseram, não era para se envolver em política. Não, a gente não se envolve em política, a gente tenta esclarecer, orientar o povo direitinho que rumo deve tomar a questão política, que infelizmente roda tudo em torno da política. Agora a politicagem é diferente, a politicagem é onde tem um interesse particular, a politicagem, entendeu? Agora, padre, a gente tem uma situação aqui recente e pertinho da gente, inclusive eu conheci o padre, e fui até entrevistado por ele uma época, quando eu era assessor de Oswaldo Coelho, aqui em Ibimirim. O padre foi eleito prefeito e inclusive foi reeleito. E aí terminou perdendo o mandato, por causa de escândalos, etc, etc. Quer dizer, ficou a imagem, né, negativa. Mas fica a imagem do padre querido, não da igreja. Então, do padre, né? É um padre querido e, lamentavelmente, se envolveu com pessoas que praticaram, mas de qualquer forma ele é o comando, ele é o líder, né? Uhum. Tem pessoas, Aldeir, que quando a gente tem um trabalho social, confundem. Eu nunca esqueço aqui, eu no Projeto Fulgêncio, de Itaparica, aquilo tudo, chegavam pessoas perguntando para mim se eu ia me candidatar. Já divido, se eu tenho um trabalho voltado para ajudar as pessoas, muita gente já imagina, é candidato. Eu digo com todo carinho e respeito, nunca pensei nem penso, porque eu contribuo com o povo, mas com o padre, cada um tem como contribuir, e eu vejo que eu contribuo, eu ajudo como sacerdote, como padre. Respeito quando algum sacerdote toma sua decisão política, de ir ali, ou até mesmo quando não é política, às vezes diz: não, eu não quero mais um ministério, eu vou para outra vida. Pronto, tudo bem. Só que aí, às vezes, eu sei que o povo tem um carinho, um respeito, vê a gente
questão sagrada, mas tem que saber distinguir. E quantos padres também nos candidataram, que hoje são padres, são deputados e fazem um bom mandato? O senhor não enxerga, então, a política como um chamamento igual, por exemplo, a igreja, cita-se que é um chamamento de Deus. Isso. Então, na política, o senhor que é padre, o senhor disse que não pretende, jamais será candidato, mas então o senhor não acredita que para acontecer um chamamento para o senhor, colocar seu nome à disposição para poder ter uma contribuição maior? Se eu ver que vem de Deus, tudo bem. Entendeu? Vem de Deus. Mas eu acredito que eu acho que Deus sabe a quem Ele chama e sabe a quem Ele quer colocar lá. Entendeu? Vamos lá. Padre Luciano, pedido texto. Ele quer saber como é que o senhor vê. Depois a gente sabe que a procura pela igreja, a gente vê mais mulheres, e depois do terço dos homens, os homens começaram a se dedicar mais, se reunir, a participar. Mas como é que o senhor enxerga o movimento terço dos homens, esse movimento religioso, e o crescimento dele com a participação efetivamente de cada vez mais homens participando? Então, o texto dos homens eu chamo um grito profético dentro da nossa igreja. Por quê? Se a gente olhar bem, a maioria são mulheres, de fato, que a mulher tem um papel fundamental dentro da igreja. Inclusive eu bato palma aqui para o Papa Francisco, porque foi o único Papa que diz: para dentro do Vaticano eu vou querer uma mulher aqui no Discastério da Fé, prefeita da fé, entendeu? Mas os homens, a participação é essencial. Às vezes tem homem que não participa porque acha que igreja é coisa de mulher. Não é não, Jesus, os discípulos, entendeu? Os santos, e assim vai. O texto eu vejo, Didi, como um grito profético para poder evangelizar não só os homens, mas a família no todo. E é bem-vindo, como na minha paróquia tem o texto dos homens, é forte, é bom, e a gente tem apoiado em tudo. Todo grupo que surgir, que vier à igreja, tem todo o meu apoio, tem todo o meu carinho, o meu acolhimento e tudo. E um deles é o texto dos homens. E digo aqui, homens, texto na mão, evangelização, mas também, homens, não fique só rezando o texto lá na igreja, não. Reze em sua casa com sua família. Vá para o sítio, vá para a fazenda, vá para a área ribeirinha, vá para a área cerqueira, vá para as vilas. Não vá só querer se reunir nas segundas-feiras ou terça à noite no texto. Seja multiplicado. Entendeu? Vá lá multiplicar, traga outros. Junta a turminha, aquela turminha da mesa de bar, e diga: vamos rezar aqui. E assim vai, cuida. Padre, Jadilene Lúcia, ela está perguntando qual a opinião do senhor. Diz que o senhor está demonstrando ser uma pessoa muito aberta, muito democrática e progressista. Está vendo o senhor como um progressista. E quer saber qual a opinião do senhor, como é que o senhor vê, principalmente hoje, a questão do aborto, que é muito discutido, e a questão do gênero, da questão de sexualidade, essa escolha. A igreja aí pergunta: Deus realmente condena o homossexual? Eu estava perguntando. Jadilene Lúcia. Veja só, o aborto é o seguinte: primeiro, eu sou contra qualquer morte, seja de uma planta, do passarinho, do que for. Mas a gente tem que ter prudência também para salvar a vida. Aborto não é salvar a vida. Às vezes as pessoas dizem: mas o governo é a favor do aborto. Ele pode ser, mas quem toma a decisão é a mãe, é a mulher. O governo nenhum vai botar faca no pescoço de mulher dizendo: tira a criança. Vai da mulher, da consciência, entendeu? E gênero eu faço que nem o Papa Francisco, quando veio ao Brasil a primeira vez, que a repórter Izzy Scamparini, da Rede Globo, entrevistou ele no avião e fez essa pergunta que vocês fez sobre a questão de gênero. E eu faço que nem o Papa Francisco, entendeu? Se estão procurando Deus, se estão querendo um aconchego, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Seja homossexual, seja lésbica, seja o que for. O importante é servir. É servir. Olha, essa pergunta, eu vou para a Bíblia. Eu vou para o Evangelho, onde os fariseus levam uma mulher adúltera a Jesus. Na quaresma veio esse Evangelho. E ali iam apedrejar.
Porque a gente pegou, mestre, ela em adultério. Eu não vou dar uma aula de Bíblia aqui não, só vou dizer o seguinte: quando a gente quer que as coisas mudem, alguém mude, a gente tem que fazer que nem Jesus, acolher e defender. Entre aspas, vamos dizer que seja Madalena ali. Madalena mudou porque Jesus já acolheu ela e depois defendeu. E se a gente vê que é um erro, então faça que nem ele. Então atira a primeira pedra, quem não tem pecado, quem não errou. Eu acho que a gente tem que deixar de lado hoje essa questão de julgar o outro, de apontar o dedo. A gente tem que acolher, porque quando a gente mete a pedrada no vidro do outro, a gente também tem teto de vidro. Não tem coisa melhor do que acolher. A gente tem que deixar de lado o causuísmo, o moralismo incubado, entendeu? E acolher, seja quem for, porque a gente precisa um do outro. Eu preciso de ti, Aldemir, para eu poder vir aqui divulgar e pedir que me ajude na igreja. Tu precisa de mim para eu poder te ajudar nas orações, no que for. E assim vai. Eu preciso de Neto para fazer com que essa reportagem chegue longe. Neto precisa de mim, quem sabe, padre, eu estou precisando aqui um sacramento do meu matrimônio, do meu batizado do meu filho. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Nós não temos que estar no mundo. E resumindo, uma pergunta que eu faço: a gente não tem conhecimento bíblico que Deus criou tudo? O homem e a mulher? Criou o mar, criou as águas, criou a terra. Então, se Deus é pai, nós somos irmãos. Então, se Deus não quisesse, o homossexual, a lésbica, o que for, ele não tinha feito o ser humano. Aí a opção, padre, eu não estou aqui discutindo se é opção ou deixa de ser, não. O que importa para mim é uma pessoa, um ser humano que está servindo. Que está servindo. Padre, nós estamos agora meio-dia, 37 minutos. Tem muito assunto aqui ainda para a gente bater papo. Nós ainda temos 23 minutos de programa. Mas eu quero tocar num que mexe com o padre e mexe com as pessoas bem próximas a ele e a região dele. Padre, eu acompanhei de perto na década de 90 para cá. Inclusive foi feito um estúdio de viabilidade econômica, foi feito análises de solo, foi feito aerofotometria e foi feito o estudo do impacto ambiental para fazer o Canal do Sertão, que sairia do Lago de Sobradinho e vinha cortando por dentro, Afrânio, Dormente, Santa Filomena, aí passava ali no Araripe, etc. O senhor, que eu tenho certeza que é um conhecedor desse projeto e é um lutador pela justiça social, padre, se os homens tivessem realmente a boa vontade e lutassem por isso aí, que transformação não ia ser aquele nosso Araripe? Canal do Sertão, meu Araripe, um abração, meu Oricuri. Ali eu vejo assim, ó, tanto que a turma lá, a gente tem uma equipe boa lá, me colocaram dentro, né? Me convidaram, eu disse, vamos lá, vamos para cima. Eu gosto porque assim, a gente tem que fazer o povo viver bem. O Araripe é uma área, uma região fértil. Eu vou dizer o que eu penso, não estou dizendo aqui que eu estou correto, eu vou dizer o que eu penso. A gente tem água lá da Adutora do Oeste para beber, mas ali a gente precisa que o povo também trabalhe. Só que eu vejo que não ultimamente, os governantes ainda tem ali o tal do voto de cabresto. Vão o ano que vem prometer que vai ter esse Canal do Sertão. Que já usaram tanto como máquina de voto. E ali é uma coisa tão pequena para eles, entendeu? E tão importante para nós no Sertão do Araripe. Não só o Sertão do Araripe, mas para o Pernambuco no todo. Solo fértil, povo trabalhador, que quer um pedacinho de terra com água para irrigar, para fazer a mesma coisa que fizeram com a região Areúda, que é Petrolina. Entendeu? O Nilo Coelho. E ali é um povo trabalhador. Eu sou um dos abraçadores da causa do Canal do Sertão na minha região. Não só lá, né? Mas olha, tem como fazer. Quando você falou aí dos anos 90, eu lembrei logo do padre Mansueto de Lavô, que foi senador, que era um dos lutadores também, que Deus o tenha no céu. Entendeu? Mas eu digo a vocês, como eu gostaria muito de ver aquele sertão irrigado. Irrigado mesmo.
porque ele é polo gesseiro. Mas o polo gesseiro em 3 cidades da região. Exatamente. Entendeu? Em 3. Essa região que nós estamos falando aqui, a profundidade de solo é muito boa. Boa. Rapaz, Afrânio, ali, Santa Filomena, vindo ali para Oricuri, porque o senhor veja que a concentração do gesso, ele está mais em Trindade, em Araripina e Ipubi. Ipubi. Trindade, Araripina e Ipubi. E essa área de cá, eu observei que eu morei na minha infância em Oricuri, mas eu voltei a morar agora novamente, recente. Eu fui gerente da Rádio Voluntários da Pátria, eu substituí Edivaldo Torres. E eu sempre gostei de frequentar o Tamboril, para comer uma galinhazinha de capoeira, um baiãozinho de 2. Um grande açude. Aí imagine, a gente vendo ali que é um açude, feito pelas mãos do homem, e sem uma perenização, mas o quanto não se colhia dali, eu achava interessante. O quanto não se colhia dali, usando aquela água. Imagine uma água perenizada do Rio São Francisco, com esse canal, a riqueza. Vou lhe dar um mapa da região do Araripe aqui para você ter ideia. Morelândia é terra do mel. Mel de primeira. Queijo, leite, aonde? Bodocó. Exu, tudo, entendeu? Aí Ipubi, além do gesso, Ipubi tem um solo fértil, que é Serra Branca, onde a produção de legume, de fruta, e assim vai. Oricuri, terra do feijão e do algodão. Minha terra natal, terra do feijão e do algodão e o milho. Aí você diz, calma aí, padre. Aí a gente vai. Aí eu saio do Araripe, aí a gente vai para você pegar ali Santa Filomena, Tormento e Afrânio, você vê o doce gostoso que é eles. A produção do leite, entendeu? E tudo mais. Santa Cruz da Venerada, milho, entendeu? A agricultura ali é forte. Você desce para Parnamirim, onde você vê um Entre Montes, o Açude do Chapéu, que basta jogar água ali para irrigar, Neto, e Brasil e Pernambuco, quem estiver me ouvindo. O meu Araripe, o nosso Araripe, que ali é uma região, um polo de pecuária, de agricultura forte, mas falta só o gosto, a vontade política de dizer, vamos irrigar, que é para aqueles agricultores produzir o mel, o leite, produzir as frutas, até vinho, o que for, porque o povo precisa e quer isso. Só que eu vejo covardia, entendeu? Tem 2 deputadas lá, precisa acordar, viu? Roberta Reis, tá certo? E Socorro Pimentel. Precisa acordar. Não só elas, não estou jogando só para elas aqui, mas também os prefeitos. Lá tem o CISAP, que devia ser uma questão forte para essa região. Como vou sair de lá, vou vir onde eu estou morando, porque senão eu vou falar demais de lá, chegar aqui, não, aqui, padre, aqui você pega meu Fulgêncio, onde está cheio de produção, gente, de banana, um dos maiores produtores de banana no Brasil, onde poderia ser investido ali em indústria, para fazer o doce da banana, o doce da goiaba, o doce das coisas, ali dentro umas 3 indústrias, ali 2 ou 3, Santa Maria, aqui, que eu peço aos vereadores, ao prefeito, que vamos fazer isso, não deixa o Fulgêncio abandonado como está não, entendeu? E se olhar, quem ganha? Santa Maria, entendeu? Quem ganha Santa Maria, você pega aqui Lagoa Grande, que é menor, capital de quê? Do vinho e da uva, entendeu? E o Fulgêncio tem gente trabalhadora, tem gente honesta, tem gente boa, como Santa Maria tem. E se olhar bem, se esses políticos aqui, vou dizer aqui uma coisa, doe quem doer. Infelizmente, a gente, entre aspas, tem umas lideranças políticas que pensam em si e não pensam no povo. É o que eu fiz no meu editorial hoje. Apoia um deputado que vai lhe dar 50 ou 100 mil reais. Mas não diz, ó, deputado, eu vou te apoiar para tu me trazer uma fábrica, uma indústria lá para dentro do Fulgêncio, para fazer doce de banana ou de goiaba. Não. Para não desperdiçar. Entendeu? Inclusive, voltando ao Papa, tem até uma entrevista que hoje o Bom Dia Brasil passou rapidamente, onde o Papa disse como é que pode ter tanta fome no mundo, com tanta comida indo pro lixo, né? Aí é o pecado da gula. Eu chamo o povo pensa que o pecado da gula é comer muito. O pecado da gula é instruir a comida e negar quem está com fome. Pois é. Esse é o pecado da gula. O pecado da gula não é comer muito. O pecado da gula é você deixar o outro com fome. E o empresário recifense, que teve em Oricuri, na época que estava bem movimentada a questão desse canal Sertão,
ele identificou manchas importantíssimas para um plantio das melhores canas de açúcar. Isso. Há várias áreas, ele ficou encantado. Eu trabalhava com o deputado Oswaldo Coelho, era assessor, e ele teve com o deputado, ele disse: deputado, lá no Araripe existem manchas para a produção de cana-de-açúcar da melhor espécie que existe. Só precisa de água. Olha. Só. E eu digo assim, desculpe eu colocar aqui, Neto, a cana-de-açúcar, eu já não sou defensor da cana-de-açúcar. Muitos também não eram. Vou já dizer o porquê. Eu sou defensor do plantio do milho, do feijão, da abóbora, dos legumes, das frutas. Porque às vezes quando é cana-de-açúcar, vem os grandes empresários que vai usar a cana-de-açúcar para o álcool, entendeu? O diesel, essas coisas, e termina, como diz uma palavrinha, oprimindo Mas o foi pequeno agricultor. Padre, inclusive, na época, foi discutido isso e o povo não aceitava mesmo, não. E eu concordo. Pois foi, teve essa discussão e o povo dizia toda cultura, mas transformar aqui No canavial, não. Nos usineiros, não. Usineiro não. Os usineiros aqui, não. Leve a água, que eu garanto que o povo planta o milho, o feijão, os legumes e tudo. Padre, mais um minuto de propaganda e volta já, viu? 12h, 46 minutos, estou conversando com o Padre Luciano, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, do Projeto Fugêncio. Volto já. Na